Ministério do Turismo apresenta 100 anos de um hospital de crianças. Olá, eu sou Gesline Giovana Braga. Segunda Sou edição. autora do livro 100 anos de um hospital de crianças. Ela mostra o livro Eu sou impresso. doutora em antropologia pela USP. Hoje eu estou aqui com a historiadora Nicole Turner para me ajudar a conversar um pouco sobre as possibilidades didáticas do livro sobre os 100 anos do Hospital Pequeno Príncipe. Boa noite, Nicole. Boa noite, olá, agradeço pelo convite. Meu nome é Nicole Turner, sou historiadora, formada pela Universidade Federal do Paraná. Tenho mestrado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina e também estou concluindo meu doutorado em História pela UFPR. A minha área de pesquisa envolve principalmente a história da infância, então acho que a gente vai ter muito para dialogar aqui hoje. Sentadas à mesa, Jess, frente a frente. Primeiro de tudo, né? Foi uma surpresa muito grande ler esse livro. Ambas seguram um exemplar do livro. A importância do Hospital Pequeno Príncipe para a comunidade, para a história do Paraná. E eu fiquei muito curiosa nessa questão relacionada à pesquisa, né? Para quem vai ter acesso ao livro, a Gesline Imagens do livro de alternou fotos. muito as fontes. São vários tipos, então a gente tem fontes jornalísticas, impressas, fontes orais, que ela realizou algumas entrevistas. Então, acho que é uma riqueza do livro essa mistura de fontes. Como é que foi para você realizar essa pesquisa? Bom, Nicole, como você mesma comentou, né, essa questão do trabalho com diversas fontes variadas, com fontes que não fui eu que pesquisei, né, a pesquisa de fontes foi iniciada por outra pessoa. Eu fiz entrevistas com vários médicos do Hospital Pequeno Príncipe, mais de 30, principalmente com os diretores dos serviços do hospital, e envolve muitas transformações do ponto de vista cultural, esses 100 anos. Né? Entre 1919 e 2019, sem dúvida nenhuma, foi um século que a humanidade atravessou guerras, vinha de uma epidemia e toda uma revolução tecnológica, principalmente pensando nos processos da medicina, da própria pediatria, do direito das crianças, tanto a revolução cultural das mulheres também, que é uma questão que é tratada no livro profundamente, assim, né? Então, a perspectiva do livro é lançar um olhar antropológico sobre essas fontes também, né? Que é algo que às vezes tem um certo estranhamento, assim, né? Como que o antropólogo, que tem como a sua prática a imersão em campo, trata essas questões de arquivo, né? Então, esse trato, esse olhar antropológico para as fontes é justamente de pensar num processo de atualização desses documentos, de olhar para esses documentos não só a partir do passado, mas também a partir do presente e considerar, assim, né, as questões mínimas. Então, o livro, por exemplo, ele traz um caderno de imagens que a gente tem várias possibilidades, né? Então, tem páginas de jornais que se desdobram. Ela desdobra a folha então, nessa em anexo página no de jornal, por exemplo, que é sobre o Dia da Caridade, o leitor pode contemplar não só o texto, mas as imagens, ver quais eram as propagandas que estavam juntos, né? Quais eram as outras notícias que circulavam nesse mesmo processo, quais eram as fontes, assim, pensando nas fontes, nos tipos gráficos mesmo do jornal, né? Qual era o tamanho da página. Então, isso tudo também desperta, né, os afetos do leitor, as sensações, provoca outras percepções sobre o passado, que no texto está sempre, de alguma forma, articulado também com as transformações da cidade, com as transformações dos costumes, com a vida cultural, né? Então, isso tudo está, de alguma forma, costurado, né? E trazer as fontes de pesquisas para dentro desse texto também é uma construção de um argumento que sugere as possibilidades de interpretação do próprio leitor. E isso eu achei muito interessante, um mérito também do trabalho, né? Porque muitas vezes fica difícil se você não tem alguma
familiaridade com o assunto, você imaginar da onde está vindo essa informação. E a partir do livro, com esse apêndice de imagens, a pessoa que está lendo, porque quando as pessoas forem ver, né, o livro, tem uma inserção, né, um olhinho, para você ir até a imagem e conferir aquilo, né, aquela informação. Então, além dessa interpretação que é própria daí do leitor, você abre essa possibilidade, você também traz isso como uma fonte para mostrar, existiu de fato, a pessoa pode conferir exatamente isso que você trouxe, né, uma reprodução de um jornal antigo, o que estava se falando ali, como é que eram as propagandas. Então, acho que abre, além da interpretação, além de trazer isso como uma fonte, né, que comprova da onde sai essa informação, mas também a possibilidade didática, né, de você explorar mais ainda esse documento. E trazer um outro tempo, né, que eu acho que isso é super importante, assim, pensando não só para os alunos, mas para todo mundo que está inserido nesse tempo contemporâneo, de você abrir e desdobrar o papel, né. Só esse gesto já muda o tempo da sua contemplação. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo que o ensino, que as práticas de afeto, se a gente for pensar assim, que o ensino desperta, são super importantes, né? Então, a coisa do tato, do tempo, do olhar, do passar os olhos, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que só essa é uma experiência, né? Não é simplesmente um livro. É, de fato, uma experiência com as fontes. Então, uma coisa que eu estava pensando, né, ao ler o seu livro, e enquanto professora de história, né, que estou atuando agora no ensino de jovens e adultos, estava pensando, assim, como seria construir esse livro, né? O óbvio seria partir para uma questão cronológica. E essa não foi a tua escolha, né? Você separou em unidades temáticas a partir de eixos, né, do que foi mais recorrente nas entrevistas, na pesquisa. Como é que foi essa escolha? Por que você optou por este caminho? Bem, quando eu comecei a fazer a pesquisa, que na verdade partiu das entrevistas, com pessoas que estão dentro do hospital, que vivenciam o hospital. Logo nas primeiras entrevistas, eu consegui sacar que existia alguma aura, um espírito dentro daquele lugar que de alguma forma congrega aquelas pessoas. Então isso para mim foi um sentimento muito forte, assim, né? De pensar que esse é o eixo central da história. De mostrar, nossa, como esses médicos que estão aqui, a principal questão deles, né, a atenção principal é tratar igualmente, tem um médico que dá um depoimento e fala isso, tratar igualmente o filho do agricultor e o filho do governador. E aí eu ouvi isso se repetindo entre os médicos, né, um prazer de atuar junto ao SUS, de oferecer um serviço de qualidade, de lutar pela saúde pública, né? E aí foi muito interessante que depois, consultando outras fontes, lendo a história do hospital, se percebe que esse sentimento é um sentimento construído numa ancestralidade do hospital, porque o hospital é fundado a partir da Cruz Vermelha, de mulheres que se uniram, que fizeram todo um esforço para construir o Instituto de Higiene e Escola de Puricultura, que é, né, o embrião do que vira depois o Hospital Pequeno Príncipe. Então, de alguma forma, o que eu estava ali presenciando na minha pesquisa de campo, na minha pesquisa etnográfica, fazia muito sentido com o que se via no passado. Pensei que não fazia sentido simplesmente fazer uma história cronológica, né, desenvolvendo os fatos. E sim que era muito mais interessante partir das temáticas e dividir o livro de uma forma que o leitor também possa eleger o assunto que ele quer ler. Então, as pessoas podem ler esses capítulos de forma autônoma, podem também seguir a sequência dos capítulos, mas a divisão central dos capítulos, ela está sistematizada a partir de lógicas que se repetem através dos tempos, né? De questões que estavam no Pequeno Príncipe, que acompanharam transformações, principalmente na medicina. Várias vezes o hospital se antecipa
a mudanças na medicina, né? Então, essa estrutura dos capítulos tem relação com as coisas que estavam lá há 100 anos atrás e que hoje a gente pode contemplar o desenvolvimento delas, não só dentro do hospital, mas associado às mudanças culturais da sociedade. Assim como os 2 primeiros médicos dos primeiros tempos do hospital, que se destacaram enfim, hoje a Associação do Pequeno Príncipe leva o nome do Raul Carneiro, e o Hospital Pequeno Príncipe também já foi chamado Hospital César Perneta, são médicos que plantaram esse sentimento do trato, principalmente as crianças necessitadas, que na época ainda eram chamadas de crianças indigentes, né, que é um termo super complicado e que esse termo só deixa de existir principalmente com a Constituição de 88, que dá direitos integrais a todas as pessoas e não só aquelas pessoas que tinham seus direitos associados à carteira de trabalho. Então, esses médicos plantaram, de alguma forma ali, um sentimento de humanização, mas também um sentimento de oferecer uma pediatria de qualidade, né? Que é o que todo mundo preza hoje dentro do hospital, de alguma forma. Eu achei bem surpreendente, assim, essa escolha sua mesmo, né, por essa divisão. Eu achei que isso enriquece também o livro, né, de você poder ler um capítulo de forma autônoma. Você não precisa ler o livro todo, por mais que eu queira que todos leiam o livro todo, mas você pode ler esses capítulos de forma independente. E uma questão que chamou a atenção é que, além do livro de texto, mais esse outro livro com imagens, ainda vocês prepararam uma cartilha com algumas abordagens didáticas, né? Manipula a Exato. cartilha. Então, nós preparamos uma cartilha. É uma folha sanfonada. Que vem com um pequeno resumo de cada capítulo, né? E sugerindo, a partir de alguns dos capítulos, atividades que podem ser realizadas com os alunos. Então, cada capítulo tem uma leitura dirigida, trazendo, né, alguns argumentos, algumas questões assim que podem ser explicitadas aos alunos, e é uma forma bem reflexiva de fazer com que o aluno traga as questões apontadas nos capítulos do livro para o seu presente, para o seu cotidiano, para o seu entorno, até mesmo para a sua escola, né? Porque como os livros têm essa característica de uma certa forma, a cada capítulo a gente tem uma retomada de 100 anos, então são muitos conteúdos, mas o que predomina é a questão da temática, né? Então, por exemplo, aqui no capítulo que eu abri aqui ocasionalmente, que é o capítulo 3, As Formas de Voar, que fala sobre o ideário filantrópico do Hospital Pequeno Príncipe. Então, esse capítulo, ele começa falando de como o Hospital Pequeno Príncipe nasce a partir de atividades de caridade, de mulheres organizadas que arrecadavam fundos junto à sociedade curitibana. Inclusive, esse capítulo tem várias curiosidades, né? Que até foi criado um imposto da cachaça em Curitiba para ajudar na construção do Pequeno Príncipe, que haviam caixas de doação nos cinemas. E é interessante a gente pensar, né? Porque hoje o Pequeno Príncipe também tem caixas, né, nos restaurantes, nos mercados, para arrecadação de notas. Então, é uma demonstração, de fato, de como as coisas vão se transformando ao longo desses 100 anos, trazendo para a realidade do aluno, para que ele possa fazer uma reflexão, para que ele construa uma reflexão a partir daquele conteúdo, né? A ideia não é simplesmente que ele tenha um aprendizado sobre o Hospital Pequeno Príncipe, sobre a história da infância, da pediatria ou dos contextos da cidade de Curitiba, mas para que também o aluno possa criar reflexões a respeito do seu entorno, né, de onde ele está, como que isso se mostra hoje na sua realidade, né? Então, o que eu considerei bem interessante, né, nisso que você está falando, sobre esse protagonismo feminino, que é o tema, né, do primeiro capítulo,
falando sobre como as mulheres tiveram esse protagonismo mesmo na criação do hospital e no direcionamento dessas políticas para a infância nesse contexto aqui em Curitiba e para o hospital de forma geral, né? Acho muito interessante que você conseguiu fazer também esse elo com o presente, falando de como as mulheres continuam sendo importantes e continuam sendo a maior parte do quadro das funcionárias, colaboradoras do hospital. Então, voltando a esse primeiro capítulo, que fala do protagonismo feminino, eu gostei muito que na cartilha didática tem uma proposta didática, né, para conversar sobre o protagonismo feminino em torno do aluno. Então, se a gente for levar em consideração, a maioria dos lares, hoje em dia, são chefiados por mulheres, né, tem esse protagonismo da mulher dentro do lar, principalmente financeiro, e isso é uma realidade na escola que eu trabalho. E fiquei pensando o quanto isso pode servir um paralelo, né, com as questões do livro. Tem uma reprodução de um prontuário, né, de um relatório médico, em que a maior parte ali das pessoas responsáveis pelas crianças são mulheres. Então, acho que isso também pode proporcionar uma reflexão para o aluno, pensar qual é essa diferença, o que é continuidade, o que é ruptura desse contexto ali do início do século, né, pro que eles conhecem hoje. Sem dúvida, Ani. Realmente, assim, eu acho que não é à toa, né, que é o primeiro capítulo, o protagonismo feminino dentro do Pequeno Príncipe. Porque a gente tinha um contexto de uma cidade conservadora, né, naquele início de século, onde as mulheres resolvem fundar a Cruz Vermelha local, reproduzindo o que vinha acontecendo em outras capitais brasileiras. E o que a gente tem é uma primeira diretoria formada por mulheres, que é destituída. E logo em seguida, os homens são colocados nos quadros, principalmente... Quando ela começa a ganhar corpo, né? Aí elas exatamente. são substituídas. E, né, uma espécie de golpe dos homens para tomar a Cruz Vermelha. Mas eles ficam nesses quadros, né, de chefia da Cruz Vermelha, mas quem atua são as mulheres. E essa atuação vem de grêmios femininos, que eram fundados principalmente dentro de clubes, mas também alguns eram fundados de forma autônoma, né? Então, a cidade de Curitiba tinha muitos grêmios de mulheres. No Hospital Pequeno Príncipe, particularmente, o Grêmio das Violetas e o Grêmio Buquê têm um protagonismo. Esses dois grêmios, eles começam como grêmios festivos, fazendo bailes, organizando carnavais, fazendo festas, e eles vão assumindo, de uma certa forma, papéis que ainda naquela época não eram do Estado. Então, eu acho isso fantástico, porque as mulheres vão fazer baile, vão fazer sarau para conseguir dinheiro para a construção do hospital, mas não só para o Hospital Pequeno Príncipe, para outras instituições que foram fundadas naquele mesmo período, tinham a assistência destes grêmios, fazem o Dia da Caridade, né, que era junto à Associação Comercial do Paraná, em que elas mobilizam a cidade inteira para arrecadação de fundos, e sempre com esse princípio da assistência, né, num paradigma ali onde a caridade já ia mudando de concepção, né? Então, não era simplesmente ajudar os desvalidos, mas construir instituições permanentes, que é isso que a gente vê acontecendo dentro do Pequeno Príncipe. Então, é muito interessante a gente ver esse desdobramento de como as mulheres vão assumindo outros papéis, porque elas estavam inicialmente nesse papel que era permitido às mulheres, nesse papel de assistência. E, posteriormente, né, isso também vai mudando. As mulheres também vão participando mais de outros cargos científicos dentro do hospital, né? Então, é muito interessante pensar como o Hospital Pequeno Príncipe espelha a história das mulheres. Mas também é curioso dizer que a história da infância, a partir da perspectiva da história, né, o estudo da infância, ela também começa com mulheres. Ela começa a partir da história de gênero. Então, quando as mulheres vão desdobrando a percepção do que é a mulher na sociedade e a sua relação, talvez, com a maternidade, aí chega na infância. Então, as primeiras historiadoras no Brasil que tratam da história de infância são mulheres. Mas outra coisa que eu queria comentar, que eu acho super importante
pensando principalmente nesse contexto atual, é que as mulheres da Cruz Vermelha, elas tinham enfrentado no Paraná 2 pandemias. A gripe espanhola e uma epidemia de tifo. Então, quando o Instituto de Higiene é fundado, ele é fundado como um centro de vacinação. Então, veja, já naquela época, há 100 anos atrás, essas mulheres já sabiam da importância da vacinação, né? Que isso, de uma certa forma, ia um pouco contra ainda a concepção da própria medicina, que tinha muito seus princípios no higienismo, em ideias que sempre reincidiam sobre a conduta da mãe com relação ao filho, né? Que simplesmente as normas e medidas sanitárias seriam capazes de transformar a realidade social dessas doenças. E as vacinas, que já eram conhecidas ali, né, tinham esse papel central, né, dessa instituição que tem esse propósito já de trazer a vacinação das crianças como um princípio, né. Então, só isso também já desdobra em várias reflexões para o contexto contemporâneo da epidemia de Covid recém-enfrentada, onde houveram situações, inclusive, de negacionismo com relação à vacina que as nossas damas de caridade da sociedade curitibana já conheciam em 1919. Outra questão que perpassa também as atividades do material didático são as questões relacionadas à infância. Para mim, assim, que não, ao contrário de você, não sou uma historiadora da infância, foi muito surpreendente, assim, ler os jornais e ler os prontuários do Imagens hospital, do livro né? histórico. Nos anos 20, algumas crianças chegavam sozinhas ao hospital e aí foi preciso que se regulamentasse a saída das crianças para que elas simplesmente não saíssem sozinhas também, né? E a gente sabe que isso deriva de um contexto social onde as leis trabalhistas ainda eram incipientes, que as mães trabalhavam nas fábricas com jornadas de trabalho de 12 horas. Então, as crianças chegavam ao ponto de procurar a assistência médica sozinhas, né? A mortalidade infantil na cidade de Curitiba era muito grande, existia toda uma preocupação também desses primeiros médicos pediatras com relação à amamentação, porque com essas jornadas de trabalho, sem licença maternidade, as mães não podiam amamentar, então a amamentação era rapidamente descontinuada assim que a criança nascia. Detalhes da página do livro. Então é interessante que, de novo, a gente volta para essa questão, né, de como a história das mulheres está relacionada à história da infância, né? E a gente sabe também, né, que a própria noção da ideia de infância é um conceito recente, né? Que antes a criança trabalhava como um adulto, vivia como um adulto, né? Não existia essa distinção do período da infância como um período essencial, inclusive, para a constituição do indivíduo adulto, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, até dentro das suas pesquisas, né? Como você pesquisa uma outra instituição também em Curitiba, como você vê essa questão do direito à infância e essas transformações nesse século? Como você falou, né, a infância ela pode ser considerada um conceito. E isso é interessante a gente pensar, porque quando a gente pensa em infância, a gente já tem uma noção definida na nossa cabeça, né? Então a gente pensa, a infância é o local da brincadeira, é quando a gente vai para a escola, e a gente tem que pensar que nem toda infância é igual, né? Mesmo nos dias de hoje, que isso é garantido por lei, mas nem todas as crianças têm a mesma infância. Então, também tem uma distinção, né, entre direito de ser criança, ou ser criança, e ter direito à infância. E isso, no início do século, era completamente diferente. Então, pensando que hoje em dia a gente tem diferentes crianças que têm direito a diferentes infâncias, a gente transpor isso para o início do século é pensar uma infância completamente diferente.
Então, isso de você falar, de procurar uma assistência sozinha, de se criar sozinha, muitas vezes, é muito comum nos jornais do início do século, até os anos 60, inclusive, existirem matérias nos jornais do Paraná reclamando do tanto de crianças nas ruas, né? Então, crianças que perambulavam nas ruas, aí elas eram detidas em delegacias, né? Normais primeiro, e depois em delegacias do menor. Então, elas eram detidas, e aí os pais podiam reclamar a sua posse, dizer que eram seu filho e assinar algum tipo de termo, né, de compromisso, mas era extremamente mal visto, até como você coloca na escolha do terreno do hospital, né, tirar essas pessoas das classes populares de circular do centro, né, então retirar elas dali. Então as crianças também tinham essa preocupação. Não é nem a preocupação da educação ainda, é a preocupação da questão social, dessas crianças perambulando e dessa pobreza, né, aos olhos de todos. Até na página 25, em que tem a imagem 26, tem a figura do Natal dos Pobres que você colocou, né, um recorte de jornal do Instituto de Proteção à Infância. Aí você faz um comentário sobre como essas crianças estão descalças, né. Quando a gente percebe essas fontes, principalmente essas fontes do jornal, né, fonte impressa, a gente vê muito disso que está no seu livro. Como a preocupação com a criança pobre, ela relaciona, né, essa questão, a assistência mesmo, e a figura das mulheres. E pensando na escola também, né, como esse lugar de reflexão, de propor essa reflexão, e que muitas vezes é o contato que o aluno tem de saber os seus direitos, eu acho que uma abordagem muito interessante do livro talvez também seja essa. Pensar como existiu essa mudança no tratamento da criança, né? Então, veja, a abordagem que o hospital traz hoje da criança como um agente, ela parte do princípio que a criança é um sujeito de direito. E isso é uma doutrina inaugurada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acredito que isso também pode ser um gancho para trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles têm direito de saber quais são os seus direitos, né? E o que lhes competem quanto a isso, né? Então, acho que uma reflexão sobre isso também é interessante para a gente pensar que a criança ou a infância também tem história. Então, essa mudança da saúde se tornar um direito universal, ela é muito recente, né? 1988 é a Constituição que dá a garantia, que cria o Sistema Único de Saúde, que oferece saúde para qualquer pessoa, né? Não importa se a pessoa pode pagar ou não pelo serviço, todos têm acesso. Inclusive, como é no caso do Hospital Pequeno Príncipe, muito dos tratamentos para doenças raras são feitos através do SUS. É algo que, de fato, as pessoas não têm a dimensão de quanto o direito à saúde gratuita é algo recente, né? E pensando nessa atenção à criança mesmo, né, que é o foco do hospital, pensar que é uma ciência relativamente recente, né, é da virada do século XIX para o XX que começa a ter essa atenção especializada à criança. Então, a puericultura, a pediatria, ela vai surgir nesse momento, né. É interessante pensar também que o hospital, quando eu digo que ele se mistura à história do Paraná, ele se mistura à história mesmo, a Curitiba, né, que é essa Curitiba que se diz que se quer moderna, né? Ela quer pensar o que ela quer do futuro. E aí o hospital vem com essa proposta também, né? Não só na sua arquitetura, mas também nas suas práticas. Uma coisa que eu notei a partir do seu livro é a circulação de saberes, né? Esses médicos formados em outras instituições, né? Antes de ter o curso de medicina aqui no Paraná, formados em outras instituições, eles buscavam conhecimento em outras instituições fora do Brasil, né? Em hospitais franceses, para aperfeiçoar esse atendimento à infância. Então, pensar que esse atendimento é muito recente, essas práticas são muito recentes, como a gente viu que as crianças são sujeitos, né, tida como não só como mini adultos, né, e com certeza pensando não só no início do hospital, né, do início ali dos primeiros bailes e organizações, dos primeiros atendimentos que quando a gente for olhar essas fontes, a gente vê que é realmente questões de saneamento, né,
mas também no dia de hoje, o quanto a saúde pública é fundamental nesse atendimento para as pessoas que não podem pagar. E com certeza é uma das riquezas do Hospital Pequeno Príncipe não fazer a distinção nesse atendimento, né, entre esse filho do agricultor e o filho do governador. Nicole, eu quero agradecer imensamente você ter aceitado esse convite para falar um pouco do livro, né, fazer essas tão generosas pontuações. Agradeço imensamente a leitura super atenciosa e carinhosa e também todas as dicas, né, e reflexões sobre as formas de usar esse material dentro da escola como um ponto de reflexão, né, para alunos e professores. Obrigada. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer. A leitura do livro realmente flui muito, é muito deliciosa, então indico a leitura. É uma leitura fácil, acredito que as pessoas vão gostar muito de ler e conhecer mais, né, sobre a história do Pequeno Príncipe. Agradeço muito o convite. Nessa conversa, a gente tratou de alguns temas apresentados no livro. Você pode acessar o conteúdo integral gratuitamente. Hospitaldecrianças.com.br. Produção e apresentação Gesline Giovanni Braga e Nicole Tanner. Lei de Incentivo à Cultura. Instituição beneficiada. Hospital Pequeno Príncipe. Patrocinadores: Facchini, ExxonMobil, CIS, Tintas Alessi, Razak, Andorinha Hipercenter, Pets Life, Cérdia. Realização CGC, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.